Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre futebol holandês. Nós tivemos aí nesse último final de semana a 13ª rodada da Eredivisie e alguns jogos aí tiveram suas nuances se desenvolvendo ali, as suas histórias que vão ditar um pouquinho o rumo dos acontecimentos daqui para frente no campeonato holandês de futebol, beleza? Bom, vamos começar falando então, né, do que foi essa 13ª rodada, começar a fazer então a nossa análise jogo a jogo, né? Primeiro jogo, o primeiro ponto aqui que eu trago para destacar é a questão do Vitesse, né? Especialmente esse jogo. O Vitesse perdeu de novo no campeonato, terceira derrota seguida, dessa vez dentro de casa, para a equipe do Groningen. A equipe do Groningen nem é um adversário fraco, né? Diferentemente do que foi nas duas últimas rodadas, quando o Vitesse perdeu para o Adel Den Haag e para o Emmen, que são equipes que devem se limitar ali à luta contra o rebaixamento. No caso do Emmen, até tende a ficar um pouquinho mais seguro quanto a isso, mas não tem ambição de competições europeias. O Groningen tem, né? É um time que tem um pouquinho mais de repertório. Mas, né, considerando o fato de que o time já vinha de duas derrotas seguidas, estava jogando dentro de casa, precisava do resultado para não ficar para trás na luta por uma posição mais interessante no campeonato, né, já que está quase impossível alcançar o AZ, essa derrota é um pouquinho mais dura, né? E a posição do treinador, do Leonid Slutsky, já começa a ser questionada. Tá? A diretoria do Vitesse parece que se reuniu ainda nesse final de semana para definir o futuro do treinador. Estou fazendo esse vídeo na terça-feira e até hoje não teve nenhuma notícia aí de que o Slutsky está fora. Então a tendência é que pelo menos aí por mais um ou dois jogos, mesmo em caso de derrota, o treinador russo deve continuar no cargo. Mas a corda já começa a balançar aí para o Slutsky lá em Arnhem. Inclusive está sendo uma tendência nessa temporada, né? Uma coisa que não acontecia muito há anos atrás, mas nesse ano especialmente a gente tem muito treinador que está por um fio. Já teve alguns aí que caíram já, isso com menos de 15 rodadas no campeonato, que é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Enfim, é uma questão aí pra gente ficar de olho mesmo, né? Vitesse, então, numa espiral negativa no campeonato, com o treinador sendo questionado, é uma equipe que tinha começado muito bem, mas que agora já cai completamente, né, na nossa análise, e deve ficar bem limitada a questão de Liga Europa mesmo. Praticamente impossível a gente imaginar um Vitesse incomodando ali as top 3 da Eredivisie, por exemplo, né? Bom, outro jogo interessante que a gente vem falar agora também, que envolve a questão de treinador, mas é lá na parte de baixo da tabela, é a questão do VVV Venlo, né? O VVV vinha numa sequência horrível, muitas derrotas seguidas, sofrendo muitos gols, time jogando muito mal. E o que aconteceu no final de semana? Perdeu de novo, perdeu de goleada de novo, tomou um 6-1 da equipe do Heracles, e esse foi o resultado derradeiro para o Robert Maskens, treinador do VVV, foi então demitido já nessa segunda-feira. E a equipe de Venlo, então a segunda equipe dessa temporada, já em 13 rodadas, a trocar no seu comando técnico, né? O primeiro foi o Feyenoord com o Jaap Stam. Pois bem, né? Bem interessante essa situação do VVV, porque eu tinha comentado ainda nos primeiros vídeos que a equipe tinha começado a se acertar, né? Nas primeiras rodadas do campeonato. Então ali até a quinta rodada, o VV estava fazendo um papel legal, né? Tava conseguindo bons jogos, tinha feito algumas partidas interessantes, mas a equipe, né, entrou numa espiral negativa absurda nas últimas partidas, tomando muitos gols. Na Copa da Holanda, que era onde tinha chance, né, de se redimir, de fazer um placar legal, acabou sofrendo aquela humilhação que foi perder o jogo não, né? O jogo ficou 2-2, mas foi eliminada pela equipe do Kronoster
que é um time amador da Holanda e não está nem na primeira divisão amadora, né? Não está nem na Tweede Divisie, que é a terceira divisão nacional, a primeira divisão amadora. Então a situação para o Robert Maaskant estava feia há muito tempo e se tornou insustentável com esse 6-1, né? Qual que é o panorama do VVV agora? A equipe sem treinador, tem um comandante interino, mas parece que o principal desejo do VVV é repatriar o Maurice Stein, que era o treinador até o ano passado e foi o grande treinador da equipe nos últimos anos. O Stein teve um trabalho de algumas temporadas na equipe de Venlo, desde do título, né? Foi ele que conquistou o título da segunda divisão, trouxe a equipe de volta para a primeira divisão e passou todas as últimas temporadas no comando técnico da equipe. Nessa última janela entre temporadas, né, no verão europeu, o Stein saiu do VVV e foi treinar uma equipe no Oriente Médio, né, lá numa dessas ligas alternativas. Acabou não dando muito certo, ele já saiu daquela equipe, mas enfim, ainda não é certo se ele vai voltar ou não. Parece ser o maior desejo da diretoria do VVV. É o cara que tem mais moral também, né, com a torcida, é muito respeitado pela imprensa, é muito respeitado pela galera lá da região de Venlo. Pode ser a pessoa certa para recolocar o time nos eixos e, né, quem sabe, trazer dias melhores para o VVV. Ainda seguindo na toada de treinadores, e agora falando de uma equipe muito importante do futebol holandês, mas que vive um momento bem complicado, a gente fala então do PSV, né? O que aconteceu? O que está acontecendo com o PSV, né? Meu Deus do céu! Mais uma derrota nesse final de semana, depois de todas as decepções aí nos últimos jogos, goleada contra o Trash, goleada contra o AZ, né? Perdendo de goleada para o Trash e para o AZ, empate com o Lask em casa na Europa League, depois vai para a Áustria, tomou de 4-1 do Lask na Áustria, foi uma derrota bem dura pro PSV, essa derrota por 4-1, e o Lask jogou muito melhor, fez por merecer esse 4-1. A equipe foi jogar contra o Willem II em Tilburg, totalmente pressionada. O Van Bommel trocou o goleiro, botou o Unerstal no lugar do Zult. E, né, assim, você não consegue achar uma justificativa. Ok, o Zult foi mal na partida contra a Europa League, mas o time tá em parafuso, tá tudo dando errado. E aí o treinador vai lá e troca o goleiro. Isso parece mais aquele tipo de alteração que você vê que o treinador perdeu totalmente o controle do time e ele não sabe mais o que fazer. Aí, para dar a impressão que ele está fazendo alguma coisa, ele vai lá e troca o goleiro, ou troca uma, duas posições em específico, né? Mas, enfim, a situação do Van Bommel é praticamente insustentável. Sinceramente, na minha opinião, eu não sei por que o PSV ainda não mandou o Van Bommel embora. Já era para ter caído depois da derrota de 4-1. Foi uma situação muito humilhante para o PSV, perder de 4-1 para o Lask, que é um time totalmente sem tradição em competições europeias. E, como eu falei, foi uma derrota que não foi um 4-1 circunstancial, né? O Lask jogou muito melhor que o PSV e mereceu essa vitória. Principalmente mereceu por 4-1. Então, assim, uma situação bem difícil para o PSV, um momento complicadíssimo para o time na temporada. Eu não vejo futuro para o Van Bommel, eu não vejo esse time melhorando sem o Van Bommel. Aliás, com o Van Bommel. Eu acho que a única alternativa para o PSV agora é realmente trocar o treinador. Né? Claro, não adianta trocar sem fazer uma pesquisa, né? Sem colocar um cara certo lá dentro, colocar qualquer um. Né? Precisa ver ali quem se encaixa melhor no clube, trazer um cara bem capacitado, mas os dias do Van Bommel estão totalmente contados, não tem mais salvação. E o principal exemplo que a gente tem de que essa troca de comando no PSV é necessária e pode funcionar é um outro time que fez isso, que é o Feyenoord. Né?
Feyenoord estava praticamente numa situação igual à do PSV com o Jaapstam, né? Indo relativamente mal na Liga Europa, muito mal na Eredivisie. E o que o time fez? Trocou o treinador, chamou o Dick Advocaat, e nesse final de semana deu uma amostra de como a equipe melhorou, né? Saiu atrás do RKC, tomou 2-0 do RKC muito rápido, né? O RKC saiu vencendo com essa vantagem ali por questão de 25 minutos, o jogo já estava 2-0 para os visitantes e a equipe não se abalou, né? Foi lá, lutou, conseguiu o empate ainda no primeiro tempo e nos minutos finais do segundo tempo conseguiu a vitória no lance até de muita superação por parte do Senesi, né, o defensor da equipe que tinha fraturado braços e 2 minutos atrás ele continuou em campo, conseguiu subir para cabecear aquela bola e dar a vitória. Vitória super importante para o Feyenoord, né, vai conseguindo se recuperar na Eredivisie, são 2 jogos, 2 vitórias no campeonato holandês sob o comando do Dick Advocaat. Como eu falei, é um elenco limitado, é um elenco que se começasse a temporada agora não ia conseguir brigar de igual para igual com o time do Ajax, mas sob o comando do Dick Advocaat tem tudo para fazer uma temporada pelo menos que honre aí, né, o nome e todo o investimento que o Feyenoord fez, né? Pelo menos em posição de Liga Europa, esse time deve ficar ao final das 34 rodadas, né? Bom, basicamente sobre a rodada é isso, né? Eu acho que eu até já tinha comentado um pouquinho no outro vídeo, mas interessante a gente citar também de novo a questão do AZ, né? Não tanto pela vitória por 3-0 sobre o Emmen, já era um placar esperado, o AZ não fez absolutamente nada de diferente nesse jogo, mas mais pelo placar da Liga Europa, né? O AZ meteu 5-0 no Astana, mais uma vez, o AZ jogou 2 jogos para o Astana, ganhou um de 6-0, outro de 5-0, time que vem fazendo muitos gols nas últimas partidas, né? O trio de ataque está super entrosado mesmo, tá? Idris, Stengs e Boadu são aí o trio, né? O ataque mais on fire que a gente tem na Holanda nesse momento. São jogadores ainda muito jovens, muito promissores. É um time, né, que de maneira geral é um time muito jovem, comandado também por um treinador muito jovem. Assim, muito interessante a gente ficar de olho nessa equipe do AZ, tá? Não é um time que deve lutar pelo título, não é um time que tem condições de bater de frente, né, com o Ajax numa campanha a longo prazo, num campeonato de pontos corridos, com muitas rodadas, como é a questão da Eredivisie, mas é um time que pontualmente faz jogos tão fortes quanto o time do Ajax. Então, se tudo der certo aí nos cruzamentos de Liga Europa, se a equipe conseguir fazer um bom jogo contra o Manchester United na Inglaterra, de repente classificar em primeiro na fase de grupos da Liga Europa, pode sim ir muito longe também nas competições europeias, né? Bom, sobre essa rodada, então eu acredito que seja isso. Vamos projetar então a próxima rodada, 14ª rodada, que acontece só daqui a 2 semanas. Nesse final de semana a gente não tem rodada da Eredivisie por conta da parada para a data FIFA, né? Jogos de seleções, os clubes não jogam, tá? Na 14ª rodada do Campeonato Holandês, algumas partidas interessantes para nós notarmos, beleza? No sábado, às 2h30 da tarde, sábado, dia 23 de novembro, tá? O Trash e a AZ Alkmaar, né? Acabei de falar um pouquinho do AZ. O AZ vai até o Trash enfrentar a equipe do Trash, que é um time competitivo, um time que eu esperava até um pouquinho mais, uma equipe até irregular em certos momentos, mas, como eu mencionei, é um time sim muito competitivo, um time que pontualmente faz jogos muito bons, e um time que é treinado pelo John Van den Brom, ex-treinador do AZ Alkmaar.
Então, um cara que estava lá até a temporada passada, conhece muito bem o clube, conhece muito bem os jogadores, né? Pode sim fazer com que a equipe dele jogue um pouquinho melhor. E o AZ vai ter um grande teste, né? Vai ter um adversário forte, fora de casa, né? Uma partida que não vai ser necessariamente fácil para a equipe de Alkmaar. Na outra ponta da tabela, é um jogo super importante mesmo, tá? Aliás, no mesmo horário, não, no mesmo dia, mas às 3h45 da tarde, PEC Zwolle e Fortuna Sittard, né? Batalha contra o rebaixamento total, né? A equipe do PEC perdeu mais um jogo nesse final de semana, perdeu para o Twente, entrou na zona de playoffs contra o rebaixamento, está na 16ª posição. Fortuna Sittard fez o caminho inverso, né? Fortuna saiu da zona de rebaixamento depois de ganhar outro confronto direto, só que dessa vez contra o Ado Den Haag por 1-0. O Den Haag continua numa situação muito complicada, né? Essa partida aqui é de 6 pontos e mais do que isso, o PEC tem a obrigação de ganhar esse jogo, tá? Isso eu falo com propriedade, porque além de eu assistir todos os jogos, é uma situação muito mais pro PEC se provar sobre o Fortuna, por jogar em casa, por ter um time melhor e por estar muito, muito pendente com a sua torcida. Fortuna nessa partida contra o Irak, contra o Ado Den Haag, aliás, ficou muito claro que os jogadores estavam dando o sangue naquele jogo, tá? Se olhava para eles, estavam, né, jogando como se fosse pela vida deles nessa partida contra o Ado Den Haag. Isso é uma coisa que o PEC não fez em praticamente nenhum momento da temporada, com exceção do segundo tempo contra o Ajax, que não, o PEC já estava perdendo por 3-1, então acabou não fazendo tanta diferença. Mas é um jogo muito importante, um jogo de 6 pontos na luta contra o rebaixamento, uma partida que pode significar aí os rumos que entre aspas era John Stegeman no PEC vai tomar. Se o Stegeman perder esse jogo de novo, aí ele vai passar a ser muito, muito, muito questionado dentro do clube e pode ser que ele não aguente a pressão. Se ele ganhar, ele respira um pouquinho e pode ser que o time finalmente engrene e consiga sair dessa situação onde ele não deveria estar. Os jogadores do PEC têm potencial e sim para lutarem por pelo menos uma 11ª, 12ª posição, não ficar lutando contra o rebaixamento. E por fim, outra partida interessante também para a questão do treinador. E aí, claro, falando do PSV, né? No domingo, às 10h30 da manhã, PSV e Heerenveen. PSV joga em casa contra a equipe do Heerenveen, que não é um time fraco, tá? O time do Heerenveen, em um dia inspirado, é uma equipe muito boa e muito competitiva. Tem um grande destaque, que é o ponta Ijuki. Esse cara é muito, muito bom. Tem uma habilidade natural, né? Aquele lance do dom de jogar futebol extraordinário. Tá? Tem uma habilidade como poucos. Às vezes ele peca na hora de tomar a decisão, mas é porque ele é muito novo ainda, ele precisa aprender. Mas quando ele acerta a jogada que ele quer fazer, ele é praticamente imparável. Foi ele que deu a vitória do Heerenveen sobre o Sparta nesse final de semana por 2-1. E o time do Heerenveen tem outras peças interessantes também. Tem na outra ponta o Mitchell Van Bergen, que é um ponta muito veloz, um ponta que pode incomodar bastante durante a partida. Tem o Ricardo Van Rijn, que jogou no Ajax, aquele lateral, jogou por um bom tempo na equipe do Ajax, que está tentando reencontrar o seu futebol. Teve uma boa partida também contra a equipe do Sparta Rotterdam na última semana. Né? Tem alguns meio-campo, algumas peças no meio-campo que são experientes, que são rodadas no futebol nacional. É um time que não vai facilitar para a equipe do PSV. E o PSV, né, precisa vencer, precisa voltar a jogar bem, precisa voltar a fazer o que a gente espera do PSV. Senão, eu acredito que a cabeça do Van Bommel ela já está cortada, só questão de tempo mesmo para que ele seja substituído. Mas se acontecer mais uma derrota nessa partida aí, a situação vai ficar, né, totalmente fora de controle, se é que já não está totalmente fora de controle, né?
Bom, galera, por hoje é só. Eu volto então daqui a 2 semanas apenas para a gente falar um pouquinho sobre a 14ª rodada do campeonato holandês e possivelmente, né, alguma outra notícia que tiver no futebol nacional. Beleza, galera? Por hoje é só. Eu volto então daqui a 2 semanas, tá? Abraço e até mais.